gôndola do São Paulo é que está mais agitada nesse momento? É sim, Bruno, e eu explico o porquê. O São Paulo já havia vendido na semana passada o David Neres por 50 milhões de reais. 40 milhões em caixa, outros 10 milhões condicionados à performance do David Neres. O São Paulo fechou ontem, deve anunciar nas próximas horas a venda também do Lianco, zagueiro que está jogando pela seleção sub-20, 20 milhões de reais para o Atlético de Madrid. Com isso são 70 milhões de reais que podem entrar nos cofres do São Paulo. Tem esses 10 milhões do David Neres que dependem da performance. O São Paulo decidiu, por conta da entrada desse dinheiro e da necessidade de ter um centroavante, além da questão política, em abril tem eleição, São Paulo decidiu fazer uma oferta oficial mais próxima daquilo que o Atlético Mineiro havia pedido. A gente contou no dia 1º de fevereiro, você vai lembrar, que o São Paulo havia procurado o Atlético para entender a situação do Prato, para conversar com o empresário dele. Desde então as partes conversam e dá para dizer que essas conversas avançaram nos últimos dias. Que existe otimismo no São Paulo em relação à possibilidade de o Lucas Prato ser apresentado como reforço em breve. Não há uma data fechada, até porque há vários pontos ainda a serem fechados, finalizados. O São Paulo argumenta com o Atlético que o Prato precisa jogar com mais regularidade, que precisa ser titular absoluto. Parece que essa conversa colou em relação ao Prato. A negociação com o Atlético é complicada porque trata-se de um grande ídolo, mas aos poucos parece que o presidente Daniel Nepomuceno do Atlético começa a entender que, diante da impossibilidade de fazer negócio com a Europa, diante do fato do Prato não querer ir para a China, talvez a opção seja jogar no São Paulo. E as conversas avançaram bastante nos últimos dias. É importante. No dia 1º de fevereiro, quando a gente trouxe a notícia de que o São Paulo havia procurado o Atlético e o representante do Prato, a ideia do São Paulo era comprar 50% dos direitos econômicos. A ideia não colou com o Atlético. O Atlético pensa parecido com o que o Léo discorreu, que se é para vender, que venda os 90% dos quais o Atlético tem direito. O São Paulo continuou conversando e, pelo que eu pude apurar em Minas e em São Paulo, a ideia do São Paulo é adquirir 50% à vista e o restante parcelado. O São Paulo compraria um pacote maior do que os 50%. Por 50% o Atlético não estava disposto a fazer negócio. Aí o torcedor são paulino pode estar se perguntando, mas o São Paulo não conseguiu contratar o Christian Coleman por $1,5 milhão, vai contratar o Prato por valores muito maiores? O próprio presidente Leco disse, um dia depois da gente revelar esse interesse do São Paulo pelo Jusilei, que naquele momento o São Paulo não perderia o Christian Coleman. O problema é que quando a negociação com o paraguaio do Nacional acontecia, o São Paulo não tinha dinheiro nenhum em caixa. Desde então, o São Paulo garantiu 40 milhões à vista com a venda do David Neres, outros 10 milhões estão condicionados à performance, vai pegar 10 milhões à vista pelo Lianco, o Lianco só vai para o Atlético de Madrid na metade do ano. São 10 milhões à vista e os outros 10 milhões parcelados. Então dá para dizer que hoje o São Paulo tem mais ou menos 50 milhões em caixa. Dá para dizer que vai usar os 50 milhões? Não. O São Paulo tem uma série de dívidas a serem pagas. E a contratação do Jusilei não tem a ver com esse valor ou não? A contratação do Jusilei é bem pequena. Era fechada antes. É bem pequena, porque é um empréstimo, é uma negociação diferente. E aí, só para arrematar também, para desmistificar algumas dúvidas. Muita gente falou assim, o Palmeiras, com todo o dinheiro do mundo, não conseguiu contratar o Prato. Como é que o São Paulo vai conseguir contratar o Prato? Aí é uma informação importante de bastidores. O empresário do Prato, que tem ótima relação com o Alexandre Matos, chegou a comentar com o Alexandre Matos do interesse do São Paulo. E durante essa conversa ficou muito claro que o Atlético Mineiro não quer vender o Prato para o Palmeiras. O mundo ideal do Atlético era que ele fosse negociado com a China. Negócio altíssimo, valores altos. O Prato falou que não vai. Então, já que não dá para a China, com o mercado europeu. O mercado europeu, a janela já se fechou. O Palmeiras, de fato, procurou o Atlético Mineiro. Só que o Atlético não quer reforçar um concorrente direto na briga por Campeonato Brasileiro, por Libertadores e afim. Para o São Paulo, a negociação é diferente. O São Paulo não é um rival, por exemplo, na Libertadores da América. Mas é informação importante. Para que ocorra o negócio, o Prato vai precisar anunciar publicamente que quer ser negociado.
Bom, então, segundo o Nicola, o São Paulo está otimista e o negócio pode sair. Eu perguntei, Nicola, as conversas evoluíram. Mas faltou falar do Jusilei. Jusilei. Esse aí como é que tá? A gente, no final de semana, no domingo, trouxe a informação no bate-bola de que o São Paulo, enfim, havia oferecido dinheiro na proposta pelo Jusilei. Durante quase 2 semanas, o São Paulo tentava convencer o Shandong Luneng a emprestar o Jusilei de graça por uma temporada e o Shandong ainda tinha que ajudar nos salários. Diante das recusas do Shandong Luneng, o São Paulo resolveu oferecer R$1 milhão pelo contrato de empréstimo por uma temporada. Já no domingo a gente trouxe a informação de que estavam trocando documentos. Então ia para a China um documento com uma proposta, vinha outra com pequenas alterações e a partir daí chegou-se a um acordo. A novidade é que São Paulo e Shandong bateram o martelo. Resta agora que o Jusilei passe por exames médicos, assine esse contrato por empréstimo de uma temporada, com pagamento de R$1 milhão do São Paulo para o Shandong. O Shandong vai ajudar com o pagamento de salários, o São Paulo paga o seu teto salarial de 400 mil, o restante vai ser bancado pelo Shandong Luneng. E a ideia do departamento de marketing do São Paulo é apresentar o Jusilei antes da partida de domingo. Partida contra a Ponte Preta, jogo no Morumbi. O jogo por si só já é especial, porque marca a primeira partida do Rogério Ceni como técnico do São Paulo no Morumbi. Então, até ontem à noite já eram 21 mil ingressos vendidos. O Jusilei, vindo a São Paulo, ele está no Rio de Janeiro, vindo a São Paulo, passando por exames médicos, assinando o contrato, ele vai ser oficializado e deve ser apresentado no domingo, pelo menos esse é o plano de marketing do São Paulo, antes da partida. E aí, com a possibilidade de apresentação do Jusilei, com a estreia de Rogério Ceni como técnico no Morumbi, e um jogo bem legal contra a Ponte Preta, a diretoria imagina